São 10 horas, acho que já podemos começar. Bom dia a todos. Bem-vindos todos os profissionais de mercado de capitais que estão conectados aqui pelo 24º ano a Celesc conosco, fazendo a apresentação dos seus dados, dos seus resultados. Estarão agora conosco o senhor Júlio César Punga, que é o diretor de Finanças de Relações com Investidores, a Rogéria Rodrigues Machado, gerente do Departamento de Contabilidade, e a Tainã de Baco Freitas Boff, gerente do Departamento de Relações com Investidores. Eu passo então a palavra aos senhores. A mesa está composta, Júlio, Eloy. Desculpa, o Eloy, o senhor Eloy Hofelder também aqui conosco, diretor de Geração, Transmissão e de Novos Negócios. Tenham um bom dia. Vamos, então, à apresentação da empresa e depois a gente abre para perguntas. Vocês já podem mandar a pergunta pelo chat, que serão respondidas após a apresentação da empresa. Por favor, podem apresentar. Muito bom dia a todos. Obrigado aí pela oportunidade de, mais uma vez, nós estarmos conversando com vocês. A Celesc sempre tem um prazer muito grande. Há 24 anos a gente tem essa tradição de fazer esse evento ou participar desse evento para mostrar, né, o cenário da companhia e principalmente os destaques operacionais e financeiros nesse período aí. E a gente também aproveita e traz aqui um pouco do contexto econômico, setorial e, mais propriamente, do desempenho da companhia até o terceiro trimestre de 2025. Então, mais uma vez, obrigado. Está aqui conosco o diretor Eloy, que é o diretor de Geração e Transmissão, a Tainá, que é gerente de Relações com Investidores, a Rogéria, que é a contadora geral do Grupo Celesc, né, da holding e das demais companhias, da distribuidora e da geradora. Nós vamos estar à disposição aqui para, eventualmente, se houver qualquer dúvida, responder ou tentar responder todas as perguntas que eventualmente tiverem, né? Mais tarde devem se juntar a nós aqui mais algumas pessoas, talvez outros diretores de outras áreas. Hoje nós estamos, vamos dizer assim, simultaneamente fazendo essa reunião com vocês, investidores, mas em outra sala aqui nós temos uma reunião do Conselho de Administração também tratando de outras atividades que são da companhia. Então, de modo que eu agradeço já a todos pela atenção e pela participação de mais esta atividade. Bom, eu iniciaria falando um pouco, fazendo uma contextualização do estado de Santa Catarina, né, dando uma visão geral. Afinal de contas, é sempre importante fazer essa contextualização, porque é aqui onde que a Celesc está inserida, né? Iniciando de que o governo do estado de Santa Catarina é o acionista majoritário. A Celesc é uma empresa de 70 anos, como nós completamos 70 anos agora, no início de dezembro, né? Então, é uma empresa já com uma estrutura consolidada, tem uma participação bastante importante e temos um atendimento em basicamente todo o estado de Santa Catarina. A sede central da Celesc é na capital do estado, em Florianópolis, que é esta foto aí que vocês estão vendo, né? Então, nós vamos, a partir de agora, tentar apresentar para vocês um pouco da contextualização dos números do estado de Santa Catarina, que é o ambiente onde que nós estamos inseridos e onde que nós mais atuamos, né? Então, eu iniciaria fazendo um comentário sobre a questão territorial. O estado de Santa Catarina é um estado pequeno, né? Como o nosso governador sempre diz, é um estado que ele é pujante porque ele tem até o nome de mulher, né? É um estado que tem 95 quilômetros quadrados e é o 20º em extensão
no país. Tá? Nós temos 295 municípios e temos o terceiro maior IDH do país, segundo o IPEA, de 2021. Esse número ele é bastante relevante, dado as políticas econômicas e financeiras e de desenvolvimento que estão em curso no estado de Santa Catarina. O estado de Santa Catarina também é o quarto maior do país em renda nominal per capita. Isto mostra um pouco da estrutura do estado e da pujança que nós temos. A pujança do estado ele é mais notadamente observada quando a gente fala um pouco da diversidade produtiva do estado, né? O estado de Santa Catarina, a gente procura sempre dividir ele em grandes regiões, né? Nas grandes regiões, aí a gente mostra um pouquinho a diversidade que o estado tem, e o estado tem essa economia exatamente por conta disso, né? Então, eu iniciaria lá pela ponta, né? No oeste catarinense, onde que se concentram as maiores indústrias do setor do agro, né? Onde que é produzida a proteína animal, né? São as indústrias de proteína, de alimentos, principalmente, né? Além disso, obviamente, que tem todo o cluster que agrega essa unidade, né? As unidades de produção, as unidades, a atividade primária de agricultura, de produção de frango, de suínos, de aves, de leite e assim por diante, né? Até de cereais e grãos, né? Aí você observando um pouco mais, você desce aí para a região serrana do estado de Santa Catarina. É uma região ainda que carece de desenvolvimento, mas é uma região que tem crescido, notadamente tem crescido muito no desenvolvimento, né? Principalmente do setor de madeiras e móveis, né? Tem muitas florestas que são florestas de exploração, né? Com total sustentabilidade, com projetos de manejo, e essa região ela se destaca pela celulose, produção de celulose em papel, muito mais na produção de madeira, e também agora vem se constituindo uma região que começa a produzir alimentos e cereais. Bom, ao sul do estado, nós temos uma região que é muito conhecida pelo país inteiro, né? Uma região tradicionalmente conhecida pela produção de cerâmica, né? O setor cerâmico do sul do país é o primeiro que se constituiu como ordem de grandeza e produção nessa atividade, mas também nessa região, além de ter um porto que opera na região de Imbituba, nós temos uma região que agora se destaca pela produção de produtos químicos e plásticos, né? É uma região bastante desenvolvida nessa atividade e ela vem se destacando nisso, né? Aí a gente chega no Vale do Itajaí, que é uma região bastante próspera do estado, uma região bastante populosa, né? O Vale do Itajaí se destaca aí por grandes atividades, mas a atividade mais comum que existe é a atividade de têxtil e de confecções, né? É uma região também que está muito ativamente se desenvolvendo na construção civil, principalmente na região litorânea. Aí a gente pode falar em Balneário Camboriú, na região de Itapema, enfim, Porto Belo, aquela região de praias que ela cresce de forma assustadora e absurda, mas isso é bom para a economia do estado. E também nessa região do Vale do Itajaí tem um destaque para a produção naval, né? É o Porto de Itajaí e o Porto de Navegantes, que os dois se concentram aí exatamente nessa região. Então, é uma região bastante populosa e destacada. Ao norte,
nós temos talvez a região mais desenvolvida do estado, né? E a gente dá um destaque aqui principal na região, na produção de metalúrgica e produtos de metal. A maior cidade dessa região é Joinville, que é a maior cidade do estado de Santa Catarina, né? Além de outras atividades produtivas, né? Equipamentos eletrodomésticos, enfim, é uma região que tem também destacada pela produção do setor automotivo, né? Tem a indústria da BMW, né? A única montadora da BMW no país é exatamente localizada ali na região norte do estado, né? E, paralelamente a essa atividade, também nós temos diversas indústrias que produzem para o setor. Por fim, nós temos a região da Grande Florianópolis, onde que é a capital do estado, e a Grande Florianópolis ela tem alguns destaques que são importantes, mas o principal destaque da Grande Florianópolis é a atividade produtiva na tecnologia da informação e comunicação, né? Uma atividade que se desenvolve muito na capital, talvez o maior centro de concentração de startups que nós temos aqui no sul do país, estão concentradas em Florianópolis, nessa atividade. Além disso, Florianópolis se destaca muito pelo turismo, pela atividade da construção civil enfim, por todo esse ambiente aqui que contagia a nossa região. Este é o retrato, né, atual do estado de Santa Catarina, com toda a atividade produtiva. O estado de Santa Catarina, para terem uma ideia, é um estado que está em pleno desenvolvimento, em crescimento. Hoje, a gente pode destacar que o estado de Santa Catarina tem o menor nível de emprego do país. E hoje, se nós fôssemos comparar com países de primeiro mundo, nós temos o menor nível de desemprego. O nosso nível de desemprego é menos de 2,2. Isso é algo que a gente destaca com muita ênfase, né? Juntou-se aqui a nós também a diretora Pilar. A diretora Pilar é a diretora de regulação da companhia, funcionária de carreira da empresa, conhece profundamente também as atividades da companhia e também estará aqui à disposição na nossa discussão e na nossa apresentação. Dando andamento aqui no cenário econômico de Santa Catarina, tem alguns indicadores que são importantes da relevância aqui. Um dos indicadores que a gente faz questão de relatar aqui é o índice da atividade econômica da companhia, né? E aí a gente sempre faz um comparativo desse índice da atividade econômica, o comparativo com o país e o estado de Santa Catarina. E aí a gente vai olhando, o país tem um acumulado nos últimos 12 meses de 1,3, enquanto que o estado de Santa Catarina tem um acumulado de 1,9, né? Esses são dados do Banco Central do Brasil, que demonstram bem a atividade produtiva e o desenvolvimento aqui que o estado está passando, né? Há também a utilização da capacidade instalada da companhia, né? Isso mostra a atividade empresarial, principalmente. Esse é um dado bastante relevante, né? Enquanto que o país tem uma utilização da capacidade de 69%, quase 70%, o estado de Santa Catarina tem utilizado a sua capacidade instalada em 75,1%. Isso demonstra que a indústria catarinense acredita e está em franco desenvolvimento, e que pese assim, ao custo financeiro, as crises que vêm aí, enfim, as atividades que estão aí. Da mesma forma, a gente faz um relato bastante importante da produção industrial, né? Então, quando a gente olha a produção industrial,
O Estado de Santa Catarina está plenamente ativo, enquanto que o Estado tem o país tem um acumulado de 1%, o Estado de Santa Catarina tem 3,1%. Né? Isso demonstra também um pouco da necessidade de quanto que existe de demanda aqui e o próprio desenvolvimento do Estado através dos incentivos que o governo vem dando, né? E, por fim, aqui a gente demonstra aqui uma pesquisa feita pelo Banco Central do Brasil também, a intenção do empresário em investir na indústria, né? Enquanto que o país tem um índice de 56,3, o Estado de Santa Catarina tem 61. De novo, né? O empresário catarinense é resiliente e é esperançoso de que sempre teremos um dia melhor. E aí a ideia é continuar investindo no processo. Bom, esses são dados do Estado, né? Eu queria salientar aqui e registrar também a presença aqui do diretor Pedro Augusto, que é o diretor jurídico da companhia, ao seu lado o diretor Vitor Lopes, que é o diretor comercial da Celesc. Os dois estarão também aqui à disposição caso haja alguma pergunta ou alguma dúvida dos senhores investidores. Bom, a partir de agora a gente passará a relatar alguns dados a respeito do Grupo Celesc e a sua estrutura societária. É sempre importante a gente retratar isso, a formatação da estrutura societária da Celesc, no que diz respeito a um pouco da formatação dos seus sócios, mas também da governança da companhia, né? São fatos que são bastante relevantes para nós, né? Bom, a Celesc tem uma estrutura societária bastante definida já há algum tempo, né? Então, os principais sócios da Celesc são o Estado de Santa Catarina, que tem 20% das ações totais da companhia. Temos um sócio que é estratégico, que é a EDP Energias, que tem aproximadamente 30% do total das ações da companhia. Temos a Eletrobras, hoje Axia Energia, que detém 10% das ações totais. A Celos, que é o fundo de previdência dos empregados da companhia, que tem 4% das ações totais da companhia. Tem o fundo GF LPAR, que tem 8,43%, o fundo Alaska Pollen, que tem 9,16%, e aí, diluído nos demais acionistas, cerca de 17,49% das ações. O registro que é importante, é um fato importante, né? A EDP Energia mantém a sua estratégia das ações aqui na Celesc, ela tem uma relevância e ela não é apenas um sócio, né? Ela é um sócio que é estratégico, ela tem uma participação na governança da companhia, com atuação muito forte, muito firme nas diretrizes, no direcionamento dos negócios da companhia, com 3 assentos no Conselho de Administração e mais a indicação de uma diretoria, né, de um dos diretores da companhia. Dos 9 diretores, a EDP indica um dos diretores, que é o diretor de Planejamento, Compliance e Controles Internos. Bom, a Celesc atua em forma de holding, né? Na holding, nós temos 2 subsidiárias integrais, que é a Celesc Distribuição, propriamente aqui, que faz todo o processo de distribuição de energia, é a concessão de distribuição de energia no estado de Santa Catarina. E temos também a Celesc Geração, né, que é a subsidiária da companhia, que tem a incumbência de fazer os investimentos na geração tanto hídrica como solar da Celesc. Além disso, nós temos uma participação societária que ela é
também importante, levando em consideração a matriz energética do estado de Santa Catarina, que é a Companhia de Gás de Santa Catarina, SCGás, né? A Celesc tem 17% das ações totais e, teoricamente, de fato, nós temos o controle acionário da Companhia de Gás, com 2 parceiros estratégicos também, que é a Comit, que tem uma parceria, que tem uma participação menor, né? Mas não tem como é que eu vou dizer? Ela não tem o controle acionário. A Comit e a Mitsui, né? São 2 parceiros estratégicos na distribuidora de gás, que também indicam os diretores e os conselheiros de uma forma compartilhada. Além disso, nós temos uma participação na ECTE, que é uma empresa de transmissão, que é uma sociedade bastante eficiente, que a Celesc tem com a Alupar, né? Com o grupo Alupar. Temos uma participação de 23% na Defesa, que é uma empresa geradora de energia situada lá no Rio Grande do Sul, que é um investimento também estratégico, que nós temos sociedade com a Gerdau e com a Copel nesse investimento. E, por fim, nós temos uma participação societária de 9,86% na Casan, que é a Companhia de Saneamento do Estado de Santa Catarina. Resumidamente, essa é a estrutura societária da Celesc, né? E como eu falei para vocês, essa informação é sempre importante a gente destacar de que os nossos acionistas, né? Nós temos aqui no Conselho de Administração representando os acionistas minoritários e também um representante eleito pelos empregados da companhia. Agora a gente passa aqui eu vou passar a palavra aqui para a Tainá para passar os destaques financeiros da companhia. A gente sempre vai tratar isso de uma forma consolidada, né? Tratando de forma consolidada, juntando aí a distribuição e a geração, mas a gente fica à disposição para responder as perguntas que forem necessárias. E a qualquer momento também a gente pode fazer um ping-pong aqui com os nossos outros diretores que compõem aqui a nossa reunião. Tainá. Obrigada, bom dia a todos. Então, nós trazemos aqui entre os destaques financeiros consolidados do grupo informações sobre a receita operacional líquida, o EBITDA e o lucro líquido. Então, ali na receita operacional líquida, o que a gente pode destacar é um crescimento que a gente vem observando nos últimos anos, ali entre 22 e 24. No gráfico da receita operacional líquida, ele passa a impressão de que houve uma redução dessa receita entre 2021 e 2022. Na verdade, tem alguns componentes ali em 2021, que foi um ano atípico devido à crise de escassez hídrica. Então, naquele ano ali, dentro do componente da receita, tem bandeiras tarifárias e ativos regulatórios que, como vocês podem ver, não tem efeito no EBITDA, porque esses custos de energia são neutros para a distribuidora. Então, nós viemos observando esse crescimento. Agora, no terceiro trimestre de 2025, tivemos um crescimento de 12,4% da ROL, e no acumulado do ano, nos 9 meses, um crescimento de 11,7%, atingindo, então, uma receita operacional líquida de cerca de 8 bilhões, quando a gente exclui a receita de construção, que são os investimentos feitos pela companhia, também são neutros, né? O que justifica esse crescimento da receita? Em linhas gerais, é crescimento de mercado, que nós viemos observando aqui na Celesc nos últimos períodos. Também o efeito dos reajustes tarifários positivos, de todos os últimos reajustes. E existe também um componente ali que gera receita para a Celesc, que é o maior controle das perdas de energia. Quando a gente observa o EBITDA,
ele teve um resultado de 1,5 bi no final de 2024. Vou fechar aqui. E esse resultado de 2024, ele parece também bastante expressivo em comparação com os anos anteriores, mas ali a gente também teve um efeito não recorrente relacionado a provisões no ano de 2023. Foi um efeito de cerca de 180 milhões em provisões, parcialmente revertidas em 2024, por isso dá essa diferença, um EBITDA um pouco menor em 23 e maior em 24. Quando a gente olha agora para o ano de 2025, fechamos aqui o terceiro trimestre de 25 com o EBITDA consolidado de 421 milhões de reais, com crescimento de 66%, e no final de setembro, 1,4 bi, também com um crescimento aí de 14,1%. Aqui, o EBITDA ele tem o que justifica esse crescimento são as mesmas questões que justificam o crescimento da receita e também um controle das despesas, que é bastante favorecido por um componente que entra como outras receitas e despesas, que é a receita de compartilhamento de infraestrutura, que seria o aluguel dos postes da Celesc Distribuição, que contribui ali para a manutenção do nível de despesas. E quando a gente observa o lucro líquido, encerramos 2024 com um lucro de 716 milhões. Ele também mostra esse efeito ali os efeitos não recorrentes entre 2023 e 2024, também devido às provisões mencionadas. E agora no terceiro trimestre de 2025, esse lucro foi de 170 milhões, com um crescimento de 123% em relação ao terceiro trimestre de 2024, e no acumulado do ano, um lucro de 571 milhões. Ele apresenta uma leve redução em relação ao mesmo período do ano anterior, e isso está muito associado às despesas financeiras, né? Então, tanto pelo aumento da Selic, quanto pelo aumento do endividamento da Celesc Distribuição, que está totalmente alinhado à política da Celesc de investimento nesse ciclo tarifário. Então, a Celesc vem investindo mais, ela tem um plano de investimentos de 4,5 bi entre 2023 e 2026, e naturalmente que o endividamento acompanha esse ciclo de investimentos. E falando em investimento, é justamente essa informação que a gente traz aqui. Quando a gente olha o recorte trimestral, os investimentos agora no terceiro TRI foram de 385 milhões no grupo, um crescimento de 28,7%, principalmente na Celesc Distribuição, que é o principal braço operacional do grupo, né? Então, a Celesc Distribuição investiu 369 milhões nesse trimestre, e quando a gente olha o acumulado do ano, os investimentos do grupo já ultrapassaram 1 bilhão de reais, sendo a maior parte também na Celesc Distribuição, com 1 bilhão e 21 milhões de reais, um crescimento aí de 26% no ano. Um tópico importante aqui em 2025 também é a questão da reforma tributária. Então, aqui nós trouxemos algumas informações de como a Celesc está tratando essa questão da reforma tributária, né? Então, em primeiro lugar, a Celesc criou uma área dedicada para atacar essa questão aí da reforma e fazer essa transição de uma forma organizada aqui dentro da companhia, e contratou também uma consultoria, então conta aí com o apoio de uma consultoria para passar por esse processo. Então, quais são algumas ações que já foram feitas até o momento, né? Em primeiro lugar, foi realizado um workshop inicial com profissionais de áreas-chave da companhia, que é justamente para dimensionar quais serão os principais impactos da reforma tributária e também para definir o escopo desse projeto. A partir daí, foi aplicado um questionário para coleta de dados sobre os processos que vão ser impactados, e foram feitas, então, entrevistas de detalhamento com cerca de 50 profissionais para validar o entendimento desses questionários, identificar todos os processos e todos os sistemas que vão ser afetados pela reforma tributária e poder mapear todas as mudanças necessárias em processos e sistemas. A partir daí, foram feitos também planos, né, de uma esfera macro, então, recomendações de como a Celesc deve se adequar a essa transição. Foram validados esses planos também com esses profissionais-chave, e a partir daí foi possível estimar todos os recursos, todas as mudanças que vão ser necessários para
atender essa reforma. Então, no total, foram levantados 97 planos de ação que estão em fase de implementação, e o mais importante deles, o prioritário agora no momento, é a adequação dos sistemas de faturamento para incluir a informação da CBS e do IBS nos documentos fiscais, de forma informativa ao longo de 2026. É uma coisa que é importante destacar, que o desafio da reforma tributária não é exclusivo da Celesc, né? Esse é um desafio para todo o setor empresarial brasileiro. Lembrando que já em janeiro inicia a primeira etapa, né, da inclusão, mesmo em fase de teste, mas a Celesc, vamos dizer assim, vem adotando todas as medidas necessárias para implementar, para nós não ficarmos para trás nesse processo. Esse é um processo que aqui é encarado com muita seriedade, e, inclusive, segundo o registro da própria consultora, que é a Ernst Young, nós estamos de forma bem avançada e evoluindo positivamente. Entendemos que em janeiro a gente já consiga cumprir todas as disposições estabelecidas lá pela Receita Federal. Nós vamos avançar agora para o braço, né, operacional, aí, o principal braço operacional da Celesc, que é a Celesc Distribuição, que também é a empresa que responde pela maior parte dos resultados do grupo. A gente dá início aqui falando um pouco sobre a área de concessão da Celesc. Então, essa área de concessão, ela abrange a maior parte do território catarinense. Hoje a Celesc ela atende 263 dos 295 municípios do estado pelo contrato de concessão, mas além disso atende mais 22 municípios a título precário ou no Paraná. Então, dada essa abrangência, a Celesc ela também é responsável, ela tem uma parte importante no desenvolvimento econômico do estado. Além disso, para dar uma dimensão do mercado da Celesc a nível nacional, a gente pode citar que ela é a quinta maior em consumo de energia no Brasil e também é a 10ª maior em número de unidades consumidoras. A Celesc também teve a concessão prorrogada até julho de 2045, o que dá uma certa tranquilidade regulatória, né, porque a gente ainda tem uma concessão no longo prazo. Eu queria registrar aqui a presença do diretor Cláudio Varela, que é o diretor de distribuição. Então, dando sequência aqui, a gente traz algumas informações também sobre o mercado consumidor da Celesc. Agora, no final do terceiro trimestre, a Celesc atendia 3,5 milhões de unidades consumidoras, o que representa um crescimento de 3,6% do número de unidades consumidoras em 12 meses. Além disso, além do número de consumidores, cresceu também a quantidade de energia faturada. Então, no primeiro trimestre, observamos um crescimento de 3,7% no nosso mercado, principalmente puxado pelo setor residencial dentro do mercado cativo e também pelo crescimento do mercado livre. No acumulado do ano, também tivemos crescimento de 2,3%, também ali com destaque para o residencial e para os consumidores livres. Isso mostra também essa tendência de migração, uma tendência gradual de migração do mercado cativo para o mercado livre, uma expectativa, né, no setor de abertura total do mercado em dezembro de 2027. Em seguida, a gente fala também do reajuste tarifário da Celesc. Então, os reajustes da Celesc, eles acontecem todo mês de agosto. E no último reajuste tarifário, nós tivemos um efeito médio percebido pelos consumidores de 13,53%. O efeito sentido na alta tensão foi de 15,80% em média, e para os consumidores da baixa tensão, esse efeito médio foi de 12,41%. Os principais componentes que justificaram esse reajuste da Celesc são principalmente as variações na parcela A. A parcela A é aquela parcela que contempla os custos não gerenciáveis pela distribuidora, e ela teve um impacto de 9,97 pontos percentuais nesse reajuste.
principalmente no componente de encargos setoriais, que é onde se encaixa ali, por exemplo, a CDE, né? Que teve um aumento bem relevante nesse período, que está associado também à questão da tarifa social de energia, que teve a aplicação ampliada, entre outros componentes. A parcela B, que representa os custos que são gerenciáveis pela distribuidora, teve uma participação de 1,04 ponto percentual no nosso reajuste. Com relação aos resultados financeiros da Celesc Distribuição, bom, eles explicam a maior parcela dos resultados do grupo, né? Então, a gente pode citar aqui que cerca de 98% da receita do grupo e cerca de 91% do EBITDA, eles são da Celesc Distribuição. Então, os fatores de crescimento dos resultados consolidados, eles são os resultados da Celesc Distribuição que justificam em sua maioria. E partindo para o endividamento da Celesc Distribuição, a gente traz aqui um histórico da dívida bruta desde 2019, e essa dívida bruta alcançou 4,6 bi agora no encerramento do terceiro trimestre. Além disso, o indicador de alavancagem, medido ali pela dívida líquida sobre o EBITDA, ele também vem crescendo em linha com esse ciclo de expansão regulatório da Celesc Distribuição, em linha com o maior volume de investimentos, e alcançou 2,9 vezes ali no encerramento do terceiro trimestre, um indicador que está bastante de acordo, então, com esse momento da Celesc de reforço da sua base de ativos. Além disso, a composição da dívida, ela é formada cerca de 55% por debêntures, aí tem uma participação relevante também de cerca de 29% no financiamento junto ao BID, e cerca de 12,5% de empréstimos bancários, são operações bilaterais, sendo o restante ali composto por operações de swap e mútuo intragrupo. A gente apresenta também um panorama detalhado da dívida da Celesc Distribuição. A gente traz ali todos os contratos, a remuneração desses contratos e também um cronograma de amortizações com o saldo devedor. Tem destaque ali entre as dívidas a operação com o BID, que tem um saldo devedor de 1,2 bi, uma operação bastante favorável, porque é uma operação de longo prazo, né, com prazo de 25 anos, bem alinhado com os investimentos de uma distribuidora. E também a gente destaca ali a 7ª emissão de debêntures, que foi uma emissão de 1,2 bi, com uma série de 1 bilhão incentivada também, para reforçar esses investimentos agora no final do ciclo tarifário. No cronograma de amortização, nós temos um cronograma ali entre 2025 e 2028, com amortizações que vão de cerca de 43 milhões ainda em 2025 até cerca de 530 milhões em 2028, e a maior parte se concentra a partir de 2029. A gente hoje tem quase 93% da dívida no longo prazo e 7% com esse perfil de curto prazo. Esse é um detalhe importante na administração da dívida da companhia, né? A gente sempre tomou cuidado de manter a estrutura econômica da companhia de forma muito sustentável, mas olhando sempre pelo processo do alongamento da dívida para melhorar a possibilidade da alavancagem da companhia, né? Então, isso que a Tainá acabou de falar é uma das diretrizes nossas aqui. É quando a gente toma recurso, a gente procura sempre tomar recurso com um cronograma mais alargado, de forma de que a gente consiga se sustentar e mantermos a capacidade de investimento sempre de longo prazo. Bom, dando sequência, além da dívida financeira, a Celesc Distribuição também tem um passivo atuarial. Esse passivo atuarial ele encerrou aqui o terceiro trimestre de 2025 no valor de 1,6 bilhões, com pouca variação em relação ao encerramento de 2024. E essas variações que nós observamos aí ao longo dos períodos, elas são principalmente devidas à variação das taxas de juros mesmo, na variação da taxa de desconto do plano, porque o passivo em si, ele está estabilizado,
ele tem uma tendência de redução muito gradual, é um passivo de longo prazo, mas a formação desse passivo ela se deu no passado. Então, os principais componentes desse passivo atuarial são o plano de saúde e também um plano de previdência. Mas esse passivo ele se formou devido à regra desses planos no passado. Então, o plano de saúde, até 2013, ele tinha uma participação da empresa de 50% do valor do plano de saúde, inclusive no pós-emprego. E isso, a partir de 2013, não existe mais essa participação da empresa, então esse passivo se refere a obrigações que a Celesc assumiu até 2013. Com relação ao plano previdenciário, também a Celesc tinha lá, até 2013, um plano de contribuição variável. Então, os beneficiários desse plano, eles tinham um benefício igual ao último salário de forma vitalícia. Em 2018, aliás, em 2013, a Celesc iniciou uma transição desse plano para um plano em que já reduz a geração desse passivo atuarial, até que a partir de 2018 iniciou o plano de benefício definido, em que a Celesc, aliás, de contribuição definida, desculpa, em que extingue a geração desse passivo atuarial. Então, o benefício que esses beneficiários terão na aposentadoria, ele se restringe aos aportes que foram feitos e à rentabilidade desses investimentos, né? Então, a tendência realmente é de uma redução gradual desse passivo atuarial. Uma coisa que é importante sobre o passivo atuarial, de novo, né, o mercado conhece muito, essa é uma estrutura de dívida da companhia que é histórica, né? O passivo atuarial é derivado lá do fundo de pensão, do fundo de assistência que é dado aos empregados, mas é nada que comprometa a saúde financeira da companhia, porque você, neste caso especificamente, você tem o tempo a seu favor. O que agrava, geralmente o que agrava o saldo da dívida é quando há os exageros na taxa de juros, né? Então, é plenamente controlável. Essa é uma situação que a gente vem equacionando anualmente, ou vem tratando disso de uma forma bastante serena e tranquila, né? Avançando aqui, a gente traz também informações sobre o CAPEX da Celesc Distribuição, né? Então, a gente traz um histórico de investimentos desde 2018 até agora o acumulado de 2025. Então, a gente vê ali um forte crescimento desses investimentos a partir de 2022. E esse crescimento, ele tem duas explicações principais. Ali em 2021, nós tivemos a nossa última revisão tarifária. Tivemos uma revisão tarifária de muito sucesso, com uma glosa dos investimentos muito próxima de zero, o que trouxe esse incentivo para iniciar um novo patamar de investimentos no ciclo tarifário atual. E a próxima revisão tarifária vai acontecer no ano que vem, em agosto de 2026. E agora, em fevereiro de 2026, é o momento em que a ANEEL fecha a nossa base de ativos para avaliar a base de ativos que será remunerada através da tarifa a partir de agosto. Além disso, a Celesc tem o plano de investimentos de 4,5 bilhões entre 2023 e 2026, que vem demonstrado ali nos investimentos que estão ali em torno de 1,2 a 1,3 bilhões ao longo do ciclo, sendo que agora, no acumulado do ano, já atingiu 1 bilhão, né, até o final de setembro de 2025. Outra informação que a gente traz aqui nesse slide é a divisão dos investimentos entre a parte que é feita com recursos próprios da Celesc e a parte que é feita com a participação financeira dos consumidores. Então, essa parte que está em amarelo, nas barras, ela corresponde à participação dos consumidores e a maior parcela desse investimento ela está associada a um convênio que a Celesc tem com o governo do estado de Santa Catarina, em que a Celesc executa obras que estão alinhadas com a política de desenvolvimento do estado e utiliza créditos de ICMS para compensar o valor investido nessas obras. Então, no mês a Celesc faz a obra, no mês seguinte ela já se compensa do ICMS.
Além disso, a gente traz também a informação do múltiplo desse investimento como múltiplo da depreciação. E aí a gente pode ver que ao longo desse ciclo tarifário, esse múltiplo ele ultrapassa 3 vezes a depreciação ou fica muito próximo de 3 vezes. Então, isso já demonstra a ampliação da base de ativos. Esse investimento, ele também vai apresentar resultados em indicadores de qualidade do serviço, como o DEC e o FEC, que são os principais indicadores utilizados pela ANEEL para medir essa qualidade no fornecimento. Então, nós trazemos aqui um histórico, primeiramente do DEC. O DEC ele é a duração média das interrupções de energia. Então, é o tempo médio em que cada consumidora ficou sem energia ao longo de um ano. E o FEC, ele é a frequência média dessas interrupções. Então, quantas vezes, em média, o consumidor ficou sem energia em um ano. A ANEEL estabelece limites regulatórios obrigatórios para esses indicadores. Então, nesses gráficos, a linha amarela mostra os limites estabelecidos pela ANEEL para a Celesc e as barras, o quanto a Celesc vem realizando ao longo dos anos. Então, o que a gente pode ver é que a Celesc vem ficando abaixo desses limites regulatórios, sendo que agora, em 2025, o DEC realizado nesses 9 meses foi de 6,10, frente a um limite anual de 9,22, e no FEC, a Celesc realizou 3,89 vezes, frente a um limite anual de 7,08. Um outro indicador operacional bastante importante para as distribuidoras de energia é a questão das perdas de energia. Então, as perdas elas podem ser classificadas em perdas técnicas e perdas não técnicas. Basicamente, as perdas elas se referem à energia que é injetada na rede, mas por alguma razão não é faturada. Então, quando a gente fala de perdas técnicas, a razão dessas perdas são questões inerentes ao sistema elétrico. Então, ela pode se dar, por exemplo, pelo aquecimento dos cabos e dos transformadores. E quando a gente fala de perdas não técnicas, elas estão mais relacionadas, por exemplo, a ligações clandestinas, a uma fraude em medidor de energia ou até mesmo algum erro de faturamento. A Celesc ela tem apresentado bons resultados no controle dessas perdas. Para as perdas de energia, a ANEEL também estabelece limites regulatórios. E, nesse caso, o que acontece é que a ANEEL ela vai, quando define a tarifa da distribuidora, ela já tem um limite regulatório de perdas que já está incluído na tarifa. Se a distribuidora consegue ter um desempenho superior, ou seja, ela perde menos do que já está coberto na tarifa, ela tem um ganho com isso, um ganho em resultado. E isso é o que tem acontecido com a Celesc nos últimos anos. Então, a gente vê aqui que no encerramento do terceiro trimestre de 2025, as perdas totais realizadas pela Celesc foram de 6,71%, quando o limite regulatório é de 8,65%. E o que a gente traz aqui no gráfico de barras também é um histórico desse montante de perdas em valores monetários desde 2018 até aqui o encerramento do terceiro TRI, porque ele mostra que até 2021 a Celesc vinha sofrendo perdas de energia acima do remunerado na tarifa. Então era realmente um prejuízo para a companhia. Mas de 2019 em diante, a gente vê que essas perdas vêm reduzindo até que em 2022 elas se transformam em ganhos. E agora em 2025, né, ao longo do ano, esses ganhos chegaram a 129 milhões de reais. E entre as ações que a Celesc veio desenvolvendo para obter esses bons resultados, elas incluem, por exemplo, a criação e o treinamento de equipes dedicadas para fiscalização, especificamente dessa questão de perdas, o uso de algoritmos para identificação de casos suspeitos, o estabelecimento de metas e diversas ações. Os próprios investimentos na rede também contribuem, né, para essa questão das perdas técnicas e também a gente pode destacar aqui um projeto mais recente da companhia, que é a instalação de medidores inteligentes, que também contribuem aqui para as perdas. Uma coisa importante aqui no gráfico, né, que o negativo aqui que é importante, a figura mostrada no gráfico aqui é quando você mostra a partir de 22,
a partir de 22 são demonstrados os ganhos que a companhia vem tendo no que diz respeito a perdas técnicas e não técnicas. Isso o que tem que se levar em consideração é a mudança de comportamento da companhia e o controle da efetividade, ou a melhoria da eficiência, inclusive no que diz respeito aos investimentos na média tensão, né? Para evitar esse tipo de... a companhia tem se mostrado mais eficiente a partir de 23, 24 e agora em 25, com resultados bastante positivos, né? Até o terceiro trimestre, aí, com quase 130 milhões de reais. Passando agora ao tema da inadimplência, aqui para tratar do tema da inadimplência, é importante a gente contextualizar a trajetória recente da Celesc com relação a esse tema. Então, no segundo trimestre de 2024, a Celesc realizou a migração do sistema comercial para um sistema mais moderno, que é o SAP S/4HANA, e justamente com o objetivo de facilitar essa relação com o consumidor, de trazer mais serviços digitais, possibilitar a utilização do celular para a maioria dessa relação com o consumidor, integrar os sistemas. Mas na migração para esse novo sistema aconteceram alguns desafios operacionais que impactaram principalmente os processos de faturamento, arrecadação e cobrança. Então, justamente por ter esses desafios na migração, para preservar os consumidores e também para evitar riscos regulatórios, a Celesc tomou a decisão de interromper as ações de cobrança, incluindo cortes de energia, né, interrupção do fornecimento, ações de negativação, de protesto. E então, a partir ali do segundo trimestre de 2024, com a interrupção dessas ações de cobrança e devido a essa migração, a gente viu um aumento nos índices de inadimplência. Então, no gráfico aqui, ele mostra esse movimento de aumento da inadimplência da Celesc, mas ele também mostra agora no terceiro trimestre o resultado da retomada dessas ações de cobrança. Então, foi agora bem no final do segundo trimestre de 2025, que ainda não foi possível ver os resultados dessas ações nos resultados do segundo tri, mas já é possível ver agora nos resultados do terceiro tri. Então, o que esse gráfico da inadimplência traz? São os percentuais de inadimplência em relação à receita operacional bruta. E a gente vê aqui, primeiro na inadimplência até 90 dias, que ela chegou a 12,91% agora no terceiro trimestre de 25, em patamar inferior a todos esses últimos trimestres. A inadimplência acima de 90 dias, ela atingiu 1,49, que ainda é superior à inadimplência que a gente viu lá no terceiro trimestre de 2024, mas já mostra sinais de redução em relação aos últimos dois trimestres. E a inadimplência total também mostra essa mesma dinâmica, que ela ainda está superior ao observado um ano atrás, mas começa a reduzir em relação aos últimos trimestres. Uma coisa que é importante aqui destacar é o seguinte: o investimento que a Celesc fez, ela fez um investimento olhando para o futuro, né? Principalmente para melhorar a experiência do cliente com a companhia. E leva muito em consideração a melhoria da eficiência e o ganho de custos que se tem com isso. Então, todo o sistema comercial da companhia, absolutamente todo ele foi modificado para uma plataforma mais moderna, mas, obviamente, uma plataforma que ainda era e é inédita no setor de utilities do país, né? Nenhuma distribuidora tinha ou tem, né? A única que está operando nesse sistema é a Celesc, que as outras agora já estão migrando também, né, para essa nova experiência. A nossa expectativa, obviamente, é ter uma redução bastante significativa dos custos operacionais e melhorar a eficiência. Mas sempre as surpresas acontecem, né, quando você vai fazer um investimento dessa envergadura
ou você vai trocar um sistema que atende 3,5 milhões de clientes, né? Então, o principal problema que nos afetou foi a inadimplência, mas não só decorrente do sistema, mas também, como é notadamente visto aí na economia brasileira, né? O crescimento da taxa de juros, a própria economia está elevando os índices de inadimplência. A Celesc, preocupada com essa situação, ela estabeleceu uma estrutura de controle, uma melhoria e uma equipe dedicada para fazer, para voltar aos números, a dados reais lá do terceiro trimestre de 24. Nós já melhoramos, né, o índice de inadimplência sobre a receita operacional bruta já chegou a 12,91. Nós vamos reduzir mais do que isso, com certeza. Temos, eu pessoalmente, mais o diretor comercial, toda segunda-feira participamos de uma reunião com todos os nossos regionais, com metas estabelecidas, e a gente pretende voltar a números de normalidade, né? Com ferramentas adequadas e, obviamente, com os aplicativos funcionando. Mas o que a gente traz de mais relevante na mudança do sistema comercial da companhia num futuro breve, né, a estabilização do sistema já está alinhada, é a melhoria da experiência do cliente, né, a forma como o cliente se comunica com a companhia, tanto no que diz respeito ao recebimento da fatura, à qualidade dos serviços, à solicitação de informações, tudo isso ele pode fazer utilizando o app da companhia ou no próprio site da companhia. Não precisa mais ele perder tempo e se dirigir às lojas ou coisa desse tipo. Avançando aqui na nossa apresentação, a gente passa agora ao braço de geração do Grupo Celesc, que é a Celesc Geração. A Celesc Geração, ela tem, então, uma capacidade total de operação de 137 megawatts, que é formada tanto pelo parque próprio como também pela participação da Celesc em algumas SPS. Então, aqui a gente apresenta todas as usinas próprias e com participação da Celesc no mapa de Santa Catarina. Nós temos uma fonte baseada em energia renovável, então é fonte hídrica e solar. A Celesc tem ali uma lista de usinas, que é composta por usinas hidrelétricas, PCHs e CGHs. As usinas têm ainda um prazo longo de concessão, que fica entre 53 e 2054, com a concessão da PCH Celso Ramos até 2039. E tem também um parque de usinas fotovoltaicas que opera como mini geração distribuída. Então, essas usinas fotovoltaicas, elas são alugadas para, por exemplo, o Ministério Público de Santa Catarina e escolas da rede estadual. Desculpa, o Tribunal de Justiça. A Celesc Geração, a gente traz aqui alguns dados da produção do parque gerador, aqui histórica desde 2021 e também o desempenho agora no início de 2025, e informações também sobre a energia faturada. Então, o parque gerador, ele vem apresentando um crescimento médio aí de 12,7% na geração entre 21 e 24, e agora, ao longo de 2025, a produção alcançou 135 GB no terceiro TRI e 370 GB ao longo do ano. Essa produção apresentou uma redução de cerca de 23% ao longo do ano, que está associada muito às condições hidrológicas, então realmente a falta de chuvas, principalmente na região norte do estado, e a gente pode ver que as usinas da região norte são as mais afetadas, e também varia com a disponibilidade das usinas. Já a energia faturada apresentou crescimento de 2,5% no trimestre e 4,5% no ano. E esse crescimento da energia faturada ele também está muito relacionado às atividades de comercialização. Porque a Celesc Geração ela atua tanto na geração como na comercialização de energia. A comercialização atacadista, a Celesc já vinha atuando há muitos anos. E no ano passado ela foi habilitada pela
CCE para atuar também como comercializadora varejista. Nos resultados financeiros, a Celesc Geração, então, encerrou 2024 com uma receita operacional líquida de 189 milhões e agora, no acumulado do ano, atingiu 163 milhões, com um crescimento de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. O EBITDA encerrou 2024 em 125 milhões e agora, ao longo de 2025, chegou a 108 milhões de reais. Por fim, o lucro em 2024 encerrou em 103 milhões e agora, no acumulado do ano, em 73 milhões de reais. Essas variações de resultado, tanto da receita quanto dos resultados, ela está relacionada tanto ao aumento da energia faturada, como também a um aumento médio dos preços de venda da energia e também do PLD. Por fim, a gente traz informações também do endividamento da Celesc Geração. E aqui a gente destaca as operações. Primeiro, debêntures incentivadas para financiamento da ampliação da usina Celso Ramos, que tem ainda um saldo devedor de 36 milhões. E operações como o BNDES para instalação de usinas fotovoltaicas e também para reativação da usina Maruim, que é uma usina histórica da Celesc Geração, localizada aqui no município de São José. No total, o saldo devedor é de 58,4 milhões de reais, 85% com perfil de longo prazo. A gente segue também com algumas informações relacionadas ao desenvolvimento sustentável na Celesc. É interessante começar falando um pouco da nossa política de responsabilidade socioambiental. Essa política de responsabilidade socioambiental, ela está baseada em 7 diretrizes. E essas 7 diretrizes, elas orientam tanto as decisões operacionais da Celesc, como também as suas contratações e fundamentam ali todo o relacionamento com fornecedores e também funcionam como diretrizes para os projetos sociais, os projetos de responsabilidade social. Então, essas diretrizes são direitos humanos, que tem a ver com o alinhamento às normas de direitos humanos, tanto nacionais como internacionais. Uma outra diretriz é de prevenção, então o foco é atuar preventivamente a impactos socioambientais. A questão da integridade também está muito relacionada à questão anticorrupção, então é um incentivo à adoção efetiva da política anticorrupção da Celesc. Nós também temos uma diretriz de sustentabilidade local, que está relacionada a projetos e ações nos locais onde a Celesc atua. A política de comunicação está relacionada à transparência e à divulgação de informações. A adequação está muito relacionada à adequação legal, efetivamente, então a observância da lei, com bastante destaque para a questão ambiental, para a questão de segurança do trabalho, e também a evolução, né, que é a melhoria contínua e a questão da inovação dentro da Celesc, que também é um tema bastante caro, que faz parte da estratégia da empresa. Quando a gente analisa ali as dimensões do ESG, a gente traz algumas informações primeiro da questão ambiental. A questão ambiental, ela permeia toda a atuação da Celesc. Então, tanto quanto a gente olha para a Celesc Geração, a gente opera um parque 100% renovável de fonte hídrica e solar. E quando a gente olha também para a Celesc Distribuição, essa dimensão ambiental ela se traduz muito na questão da resiliência climática, que é uma diretriz para os investimentos da Celesc Distribuição e pode se manifestar, por exemplo, na construção de obras mais reforçadas. Então, o estado de Santa Catarina tem essa característica de estar muito sujeito a eventos climáticos, como ciclone, como inundações, chuvas fortes, ventos intensos, e essa resiliência climática está associada a isso. Por exemplo, a construção de uma torre mais alta, uma área com muita incidência de vento, a utilização de cabos protegidos para evitar essas quedas de energia, então esse tipo de ação. Além disso, a gente traz algumas informações de destaque aqui na área ambiental que estão relacionadas à política de consumo consciente, né? O plano de consumo consciente da Celesc. E esse plano de consumo consciente, a gente traz alguns indicadores aqui que estão associados à gestão de resíduos e também ao consumo de água.
Então, por exemplo, aqui no terceiro trimestre do ano, a Celesc enviou quase 100% das sucatas para reciclagem. As sucatas seriam oriundas da própria manutenção do sistema, então, alguns equipamentos, óleo não contaminado, algumas peças inservíveis, são, na sua maioria, destinadas para reciclagem. Além disso, a Celesc envia para reciclagem, já enviou agora no terceiro trimestre 13 toneladas de resíduos administrativos. Esse volume ele foi bastante expressivo agora nos últimos 2 trimestres por conta da destinação de documentos, né? Destinação de documentos do Arquivo Geral da Celesc para reciclagem devidamente autorizado. Os resíduos orgânicos, aqui na sede da Celesc, esses resíduos eles são encaminhados para compostagem, que é justamente para a redução da emissão do gás metano, que é um gás poluente que contribui para o aquecimento global. E a gente observou agora no terceiro trimestre uma redução desses resíduos orgânicos e a área responsável está acompanhando e avaliando aí no próximo semestre se essa redução ela está mais associada à redução do desperdício de alimentos ou se ela pode estar relacionada a algum desvio na destinação correta desses resíduos. E, por fim, ali a gente traz informações sobre o consumo per capita de água, que é um acompanhamento mensal que a Celesc faz. E agora, no terceiro trimestre, esse consumo foi de 52,8 litros por empregado, que está bastante alinhado à média para ambientes administrativos, que é cerca de 50 litros por pessoa. E na dimensão social, a Celesc tem uma área específica, uma assessoria que cuida da questão de responsabilidade social e ela tem diversos programas nessa área. Então, a gente destaca aqui alguns programas, por exemplo, o Celesc Solidária, o Celesc Voluntária, que são programas com diversos tipos de ações específicas para necessidades sociais identificadas, com bastante incentivo ao voluntariado, o programa de jovens aprendizes também, incentivo fiscal ao esporte e à cultura com recursos do ICMS, e o Celesc nas escolas também, apenas nesse ano foram concluídas 171 ações em 118 escolas, por meio de 440 voluntários da Celesc, e atingiu um público total de quase 9.000 estudantes do ensino fundamental. Com relação à governança, então a gente pode destacar que a Celesc ela está listada no nível 2 de governança da B3, e na estrutura de governança, ela é formada, então, pela Assembleia Geral como órgão soberano de governança. A Celesc também tem um conselho fiscal permanente com 5 membros titulares e suplentes. O conselho de administração da Celesc é formado por 11 conselheiros, tendo a representação do acionista majoritário, também do minoritário, do preferencialista, representação dos empregados. 8 dos 11 conselheiros são independentes. O conselho de administração ele também conta com diversos comitês de assessoramento. E existe também a figura do Comitê de Auditoria Estatutário, que é uma figura obrigatória pela lei das estatais. Além disso, a diretoria, ela conta com uma presidência e mais 8 diretorias aqui para as empresas do grupo. Então, são 9 diretorias no total na holding e 8 diretorias na distribuição, 8 diretorias na Celesc Geração. A Celesc também tem uma série de políticas que pautam aí a sua atuação no dia a dia, políticas de compliance, anticorrupção, política de relacionamento com fornecedores, que pautam aí tanto a estratégia quanto a operação da companhia. Quando a gente parte para o rating e para o mercado de capitais, então, o nosso objetivo aqui é trazer informações de como o mercado está avaliando a Celesc, como as agências de classificação de risco estão avaliando o crédito da Celesc. Então, agora, no dia 27 de outubro de 2025, a Fitch Ratings afirmou o rating AA da Celesc, das Centrais Elétricas de Santa Catarina e das suas subsidiárias integrais, então, classificando a Celesc aí como uma alta qualidade de crédito. Além disso, a gente traz aqui informações sobre o desempenho da ação no trimestre e ao longo de 2025, porque mostra também a avaliação dos investidores com relação ao desempenho operacional e financeiro da Celesc. E aqui a gente pode destacar, então, uma rentabilidade nos últimos 12 meses
de 35,8% na ação da Celesc, que foi superior ao índice de energia elétrica e também ao Ibovespa nesse mesmo período encerrado ali no final de setembro. Por fim, a gente traz algumas informações sobre a estratégia da Celesc. Então, a gente inicia com a nossa identidade corporativa. Ela está pautada aí nos valores de segurança, que é um dever de todos, o respeito à vida, né, a prevenção de acidentes. Então, a segurança é um valor muito importante para a Celesc, né, que está na nossa estratégia. Também a ética na conduta, a responsabilidade com a sociedade e com o meio ambiente, a eficiência, que está refletida justamente na geração de valor para os acionistas e na qualidade do serviço prestado aos clientes, e a inovação, que é justamente na busca de soluções, principalmente para enfrentar as transformações que o setor elétrico vem passando e que vai continuar aí nos próximos anos, né, um setor com muitas mudanças. Por fim, o mapa estratégico da Celesc, ele traz ali, na perspectiva de geração de valor, a questão do aumento do valor econômico agregado. Então, aqui a gente traz, na perspectiva de clientes também, fornecer serviço de qualidade. Então, esses são os pontos mais importantes para a Celesc. Na perspectiva de processos, então, é aperfeiçoar práticas ambientais, sociais, de governança e de inovação. Então, a gente traz essa questão ESG e também de inovação. E, por fim, a gente traz ali na questão de pessoas a garantia da segurança no trabalho e a cultura de resultados, focando na eficiência operacional e financeira da Celesc. Então, aqui a gente encerra a nossa apresentação e passo, né, de volta a palavra para a PMEC, que nos traz nessa ocasião aí o selo de assiduidade de 24 anos dessas reuniões públicas em parceria com a PMEC Brasil. Muito obrigada, excelente apresentação. Dispensa comentários o quão rico foi todo esse processo até aqui. Vocês foram super detalhistas. Tem algumas perguntas, mas eu já vi que parte delas até já está contemplada no que vocês acho previram aqui das questões dos investidores. Primeiro, eu quero agradecer a presença da Celesc nesses últimos 4 anos, né? São 24 anos ininterruptos de apresentação em parceria com a PMEC, um compromisso de vocês com a equidade e com a informação para os profissionais de mercado de capitais que são os nossos associados. Então, temos uma honra enorme em tê-los conosco todos esses 24 anos, entregar o selo Platina, que será entregue presencialmente depois a vocês, e agradecer toda essa transparência com o nosso público de profissionais. Muito bom, eu acho que a apresentação de hoje também ratifica toda essa posição da Celesc em ser tão transparente com o mercado. Muito obrigada, e aproveito para dizer a todos que estão participando dessa reunião, vocês receberão um questionário após a reunião. Este questionário é importante que vocês respondam, porque ele faz parte da apuração para a entrega do prêmio qualidade no próximo ano. Então, as empresas que se apresentaram com a PMEC este ano vão concorrer ao prêmio qualidade. Então, ele só é entregue àquelas que realmente a gente tenha a resposta dos analistas. Então, por favor, esse compromisso com esse questionário é importante. Então, entregue o selo de 24 anos. Obrigada por toda essa parceria. Eu vou passar agora, então, as perguntas, que já chegaram várias aqui, vamos tentar abarcar o maior número de respostas. Eu vou começar pelo Francisco Lúcio, que foi o primeiro a mandar as perguntas, e, de fato, tem boa parte dessa questão foi respondida. Eu entendo que vocês falaram sobre as debêntures de longo prazo, sobre a questão da amortização da dívida, mas o Francisco Lúcio disse o seguinte: a dívida cresceu bastante em relação ao faturamento no último ano. Nesse contexto, quais os investimentos foram feitos e correspondentes ao elevado crescimento do endividamento? E como não houve crescimento de faturamento proporcional, se haveria investimentos ainda não maturados que não entraram em operação e que justifique o aumento da alavancagem. E quanto ao endividamento,
muito do que era compromisso do fundo de pensão tornou-se contabilmente dívida. No entanto, em trimestres anteriores, observou-se que ainda há compromisso dos funcionários que se mantém como compromisso fora do que se mostra como endividamento. Como está contabilizado e como considerarão para efeito de mensuração do endividamento da empresa? São essas 3 questões encaminhadas. Eu vou abordar aqui essa questão de uma forma resumida. Se os diretores quiserem contribuir, tudo bem, Rogério? Bom, então a primeira pergunta ela está bastante relacionada ao endividamento e aos investimentos realizados pela Celesc, a maturação, enfim. Então, de forma resumida, como funciona isso para uma distribuidora de energia, né? A Celesc, ela tem um modelo de concessão que ela tem ciclos tarifários que duram 5 anos, cada ciclo. Os investimentos que são feitos ao longo desse ciclo, eles serão remunerados na tarifa através de componentes ali justamente de remuneração do capital, um componente de recomposição da depreciação desses investimentos, mas essa inclusão desse retorno via tarifa, ele é feito a cada 5 anos, nas revisões tarifárias, a última que ocorreu em 2021, e a próxima vai ocorrer agora no ano que vem, em 2026. Então, todo o investimento que a Celesc fez, investimento elétrico, ele vai ser avaliado pela ANEEL agora em fevereiro de 2026. Ela vai avaliar se esse investimento foi prudente e vai chegar numa base de ativos, uma base de remuneração que vai ser utilizada para a aplicação do LOC e a remuneração via tarifa a partir de agosto de 2026. Então, o retorno desses investimentos que foram concluídos e contabilizados até fevereiro de 2026, ele vai se dar a partir de agosto de 2026 pelos próximos anos. Uma coisa que é importante, a explicação da Tainá é o seguinte: tem investimentos desde o ano de 2022 que não estão compondo a base da companhia. Então, tentar explicar melhor. O volume de endividamento da companhia ele é crescente anualmente, porque você vai fazendo os investimentos, você vai concluindo, e tem alguns investimentos que são de mais longo prazo. A fórmula adotada pelas concessões é exatamente essa, é incluir os investimentos dentro da base no período de 5 anos. Então, exatamente a pergunta que está aí, ela é nesse contexto. Em fevereiro do ano que vem, encerra esse último ciclo que vai ser incluído na base tarifária, um valor bastante expressivo que vai repercutir a partir do ano que vem, já na tarifa de agosto. Então, a gente realmente vê um aumento do endividamento da Celesc nesses anos para fazer frente a esse investimento, mas é justamente uma estratégia de expansão da base de ativos. E a partir dessa base, ela vai ter reflexos na remuneração, né, no faturamento da Celesc a partir de 2026. Então, realmente, o tamanho da base de ativos está muito associado à eficiência operacional das distribuidoras de energia. E, consequentemente, a alavancagem, né, ela vem numa crescente durante o ciclo, mas essa remuneração via tarifa, a estratégia das distribuidoras é fazer esses investimentos sabendo que isso vai ter reflexos em EBITDA a partir da revisão tarifária, o que alivia essa questão da alavancagem também. Aí a gente tinha também aqui uma segunda dívida que está relacionada ao passivo atuarial, né? Não sei se tu consegue retomar a pergunta, Mara, por favor. Sim, retomo sim, está aqui. Tem-se a impressão de que a margem da empresa... Peraí, não. No entanto... tá. Quanto ao endividamento, imagina-se muito que era o compromisso do fundo de pensão Celos, que tornou-se contabilmente dívida. No entanto, em trimestres anteriores, observou-se ainda que há compromissos com o fundo dos funcionários que se mantêm como compromissos fora do que mostra como endividamento. Como está contabilizado e considerarão para efeito de mensuração do endividamento da empresa? A Rogéria é a contadora-geral da companhia. Além de contadora-geral da companhia, ela é a presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Celo. Então, ela tem o maior compromisso ainda,
com relação a esses números. Agora, uma coisa que precisa ser entendido, o passivo atuarial, embora ele seja contabilizado como uma dívida da empresa, mas é uma dívida da empresa a longo prazo. É o passivo que você tem a administração dela e o tempo vai diluir esse custo, né? Então, assim, essa dívida não é uma dívida que será apresentada para liquidação a curto ou médio prazo. Não. É o tempo de vida das pessoas. Teoricamente, é isso aí. Mas a Rogéria pode dar uma explicação mais aprofundada aí, Rogéria. Bom dia. Anualmente, a gente faz o laudo atuarial com premissas de mercado, né? O que mais impacta nessas premissas realmente são a taxa de juros de mercado e a tábua de mortalidade. Então, o que é a tábua de mortalidade? Em relação à vida dos nossos participantes. Então, essa tábua ela é atualizada, né? São feitos estudos, tanto na Fundação Celos, na Celesc, também para o estudo ele é feito anualmente, e essa tábua ela fica aderente ao que realmente vem acontecendo no nosso banco de dados dos participantes. Nesse trimestre, nós tivemos, normalmente a gente faz só anualmente o laudo atuarial. Nesse trimestre, nós tivemos que fazer um laudo intermediário por conta do aumento das taxas de juros. Então, no banco de dados, a gente não mexemos na tábua de mortalidade, mas mexemos na taxa de juros. Porque a taxa de juros que a gente fez o laudo em dezembro de 24 não estava mais aderente com as taxas de juros que vinham acontecendo durante o período de 2025. Com isso, a gente teve um pequeno aumento no nosso passivo atuarial. Em termos líquidos de tributos, ele ficou em 20 milhões. A contabilização ele ocorre no passivo e a contrapartida é o patrimônio líquido da companhia. Em compensação, como a gente traz essa taxa a valor presente, no nosso resultado, ele teve uma redução de 5 milhões e 800 na projeção que a gente tinha durante o ano. Tá? Esse nosso passivo, que a gente contabiliza em contrapartida ao patrimônio líquido, ele compõe a dívida que a gente, tanto no regulatório quanto no societário, fazem parte do componente da dívida líquida, que é um dos componentes do cálculo da companhia. Tá? Então, ele está lá e, como o diretor mesmo disse, esse passivo, como o próprio nome diz, é um benefício pós-emprego, ele é estendido até a última concessão do último participante. Então, ele está registrado como um passivo, né, essa questão do passivo atuarial, e quando a gente pensa em contratos financeiros, em compromissos de endividamento da Celesc para cálculo de covenants financeiros, ele não é considerado no cálculo, né, é separado ali a dívida exclusivamente financeira que é utilizada nesses cálculos. Perfeito. Tem também tem duas perguntas do Alexandre Assaf. A primeira parte da pergunta eu compactuo, que é parabéns pela gestão competente. E ele pergunta o que podemos esperar de CAPEX no próximo ciclo de investimentos e também se vocês podem dar mais detalhes sobre os objetivos e estratégias para eventual alienação de ativo nas empresas investidas. Bom, obrigado, Alexandre. Sempre bom você participar, né? Você é um assíduo participante aqui, investidor da companhia. Bom, primeiro, a Celesc não revela guides, né? Então, os investimentos da companhia estão muito alinhados ao nosso plano estratégico de investimento, aquilo que a gente lançou lá atrás, em 2023, quando nós chegamos na companhia, dos 4,5 bilhões, que foi o planejamento traçado pela companhia. Você observou aqui que até o terceiro trimestre de 25, né, e é público esse número, a gente já fez mais de 1 bilhão, né? E esse é o ritmo da companhia, né? A Celesc Distribuição, principalmente, é uma gestora de ativos, né? E os resultados, e aí eu vou atrelar essa resposta
a tua segunda pergunta, os resultados da companhia eles só serão positivos, ou eles sempre serão positivos, à medida que nós tivermos fazendo investimentos prudentes, adequados e pontuais, né? Aquilo que gera maior valor agregado ao negócio da companhia. Nós estamos muito atentos ao nosso plano de investimentos, a companhia trabalha sempre com esse foco, né? O ano que vem a gente tem algumas projeções para também fazer alguns investimentos na área de geração, porém ainda não temos definido, ainda está no campo de estudos da companhia, a gente não pode, vamos dizer assim, revelar isso de maneira que nós somos uma companhia aberta, né? Mas, assim, o que eu posso te garantir é que a companhia está bem atenta a isso, né? Quanto à alienação de ativos, nesse ano, né, no ano de 2025, até o terceiro trimestre, nós fizemos a alienação de 2 ativos, que são aquelas subsidiárias, né? Foram 2 ativos, um dos ativos é uma operação que nós tínhamos em conjunto com a EDP Brasil, foi a venda de uma rede de transmissão, né? E o segundo ativo foi uma pequena participação que nós tínhamos numa geradora de energia, que são operações já consolidadas, e inclusive a gente publicou aí os fatos disso. No futuro, nós temos um grupo aqui estudando, a companhia tem outros ativos que estão aqui no nosso portfólio. Nós estamos fazendo um estudo que está bastante avançado. Nós devemos submeter ao Conselho de Administração no primeiro trimestre de 2023, sobre o conjunto inteiro de ativos que vão fazer parte da companhia. Mas não temos ainda uma definição de quais os ativos que serão alienados. Ainda estamos na fase de estudos e precificação desses ativos. Também a gente precisa observar o mercado, né? O mercado com essa taxa de juro, a gente sempre dá uma observada de como isso está se comportando. O mercado de juros e o mercado de energia são 2 fatores que envolvem isso. Mas, tempestivamente, quando isso acontecer, a gente trata e divulga isso de forma adequada. Perfeito, Júlio, obrigada. Agora tem algumas questões do Matheus Guzmão. Ele nos pergunta, primeiro ele parabeniza pelos resultados e pergunta em quais linhas do resultado ainda é possível ganhar eficiência. E aí ele já, emendando uma outra pergunta, ele questiona sobre quanto a governança da Celesc é diferencial e dá mais resultado que em relação às suas concorrentes. E, além disso, sobre a RTP de 2026, a revisão tarifária, com os ganhos financeiros oriundos das perdas de energia que vocês mostraram na apresentação, tendem a continuar? E, se possível, também nos darem uma ideia do potencial de melhora dos resultados com a revisão tarifária. Bom, Matheus, obrigado pela pergunta. Eu vou responder parte dela e depois eu vou tentar diluir aqui na mesa a resposta. Aonde que a Celesc ainda tem possibilidade de ganhar eficiência? Nós temos um programa e colocamos isso dentro do nosso planejamento estratégico, a cultura de resultado. E acho que a gente tem um espaço muito grande para ganharmos em eficiência, principalmente no que diz respeito a controle de custos e melhoria dos serviços prestados. A companhia tem espaço, como eu falei antes, nos custos principalmente nos custos operacionais da companhia, né? À medida que nós transferirmos parte desses custos operacionais para o atendimento digital, para
processo de relacionamento com o nosso cliente, ou a experiência com o nosso cliente, nós temos uma tendência de redução de custos operacionais bastante favorável e que é mais ou menos uma analogia feita com o setor bancário. A partir daí, nós temos um entendimento de que nós temos uma possibilidade bastante grande de melhorar a nossa eficiência. Além disso, nós também estamos avaliando a questão da eficiência na construção de obras, né? O ganho de escala na construção de obras, principalmente na redução de controle, na redução e melhor controle de estoques e na contratação de operações em turnkey e não em construções de obras de forma separada, né? Eu acho que isso é uma parte em que a gente pode ter a melhoria do ganho de eficiência. No que diz respeito à questão do RTP, né, de 2026, nos ganhos oriundos de perdas de energia, se pergunta se tendem a continuar. Eu acho que sim. Acho que a gente deve melhorar. Não sei se o Vitor, a Pilar e o Varela podem ajudar a responder isso. O que é importante aqui, no próximo ciclo tarifário, no primeiro ano desse ciclo, e para o próximo, até 2031, onde a gente deve já ter uma mudança, sim, efetiva dos novos custos operacionais, no qual tendem a ser, em alguns aspectos, mais favoráveis à Celesc, essa cobertura ela deve ser capturada em algum percentual. Então, isso que nós vínhamos observando ali, aqueles números negativos, de fato, com relação a essas perdas, um percentual desse valor deve ser capturado dentro do fator X. Agora, em que pese essa captura, eles tendem a ser positivos, né, no sentido de que eles incrementam a nossa receita dentro dessa nova metodologia dos custos operacionais que será aplicada também. Resumindo, né, a gente vai continuar abaixo do regulatório, então a gente vai continuar tendo esse efeito positivo, mas não dos mesmos valores que agora, porque como a Pilar falou, a ANEEL captura isso, né? Aí o que a gente tem que fazer é apertar cada vez mais os nossos mecanismos de controle, né? Para evitar o máximo possível de qualquer tipo de perda, porque não é só como o pessoal chama vulgarmente, o gato, né? Pode ser um medidor que está queimado, que a gente tem que trocar rapidamente. São várias ações que a gente tem na área comercial para manter esse nível. Mas o normal sempre é cair, porque a ANEEL vai capturar esse nosso ganho, né? Bom, a outra pergunta que o Matheus faz aqui é como a questão sobre governança da Celesc colaborou para a empresa ter uma performance superior às demais distribuidoras estatais nos últimos anos. Bom, Matheus, eu acho que isso não é mágica, não é nada. Primeiro, você ter um modelo de governança mais concentrado e você precisa adaptar sistemas. A Celesc se adaptou a alguns sistemas que são bastante relevantes. O primeiro, um controle orçamentário rigoroso, você ter a planificação de investimentos prudentes, adequados e que demonstrem rentabilidade. Nós adotamos aqui uma postura de que todos os nossos investimentos têm que ser analisado a taxa de retorno deles, né? Então, são iniciativas feitas pelas diretorias, o conjunto da obra, né? Mas também pelos profissionais da companhia, né? Há um engajamento dos profissionais da companhia no sentido da resiliência do negócio, de manter a companhia saudável, de manter a companhia com rentabilidade, apresentando os melhores números. A Celesc tem sido premiada em diversos eventos aí pelo seu trabalho, pelo desenvolvimento na inovação, pela melhoria no atendimento do cliente, pela experiência como o cliente tem. As obras que a companhia tem feito são voltadas especificamente ao desenvolvimento, né, nas regiões
que o Estado tem maior nível de crescimento, e também a gente tem um pouco de sorte, porque somos abençoados, estamos aqui num Estado que cresce, né? A demanda de energia cresce, então nós crescemos junto, a companhia cresce junto. Porque a Celesc é um dos vetores do desenvolvimento do Estado. Sem energia, nada vai, nada cresce. Então, nós participamos desse processo. O que a governança tenta fazer de melhor aqui é não atrapalhar, é fazer aquilo que é nossa obrigação, né? Trabalhando dentro de limites estabelecidos, dentro daquilo que a gente tem de possibilidade, e assim, a gente tem tido como é que eu vou dizer, uma ajuda bastante interessante do próprio governo do Estado, que é acionista da companhia, no que diz respeito a programas de incentivo às indústrias, programas de incentivo à construção de novas usinas hidrelétricas, usando uma participação do ICMS da companhia. Não é nada de graça, mas todas essas obras entram na base da companhia com uma financiabilidade a custo zero. Então, talvez isso também seja um diferencial das demais empresas que nós temos aí, que são parceiras do negócio. Perfeito, Júlio. Acho que, estendendo, ele falou sobre as concorrentes diretas, mas só para registrar, em algum momento eu fiquei aqui sem câmera por conta de queda de energia. Tem ocorrido muito na região onde eu estou próximo na ponta da Faria Lima. Pisca a energia, em que pese a gente ter o gerador, a internet fica instável. Então, só coincidentemente, a energia foi o culpado de, em algum momento, eu estou em São Paulo, em algum momento eu perder a câmera por conta da queda de internet. Então, assim, é um diferencial de governança e de qualidade em relação ao setor como um todo, não somente estatais. Tem a questão da governança, mas o diferencial vai além disso. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns por essa apresentação. Eu acho que a gente já estourou o prazo aqui. Temos ainda algumas questões, vão ficar registradas, e por conta do tempo a gente não vai conseguir responder a todas as perguntas. Então, eu aproveito aqui para agradecer mais uma vez e parabenizar a empresa por essa presença perante os seus stakeholders e parabenizá-los por essa apresentação de hoje. Obrigada em nome de toda a PIMEC. Ok, Mara, obrigado aí pela oportunidade, e eu faço questão de que você encaminhe todas as perguntas para a nossa área de RI, que é a Tainá e o time dela, né? Agradeço também à disposição essa apresentação que foi elaborada por eles, né? E todo o time que está aqui na retaguarda nos ajudando. Vão responder, na medida do possível, todas as perguntas que vierem dos nossos parceiros e investidores interessados. Obrigado aí pela oportunidade e obrigado a todos por estarem aqui. Obrigada e parabéns a todo o time. Ok, obrigado, bom dia.